Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje eu falarei para vocês a história verdadeira que aconteceu na mansão em Amityville. Lembra dela? Eu espero que vocês gostem e vamos lá! Eu confesso pra vocês que pra pesquisar esse tipo de história eu me divirto extremamente. E dessa vez quem me ajudou foi o Júnior. Ele me deu esse livro aqui, Horror em Amityville, do Joy Anson. E eu também pesquisei na internet, nos vídeos de YouTube, pra descobrir se tinha alguma coisa que era um pouquinho diferente do livro ou que acrescentaria à pesquisa. Porém, não encontrei. O Joy Anson fala que esse livro aqui não é de ficção, é verdadeiramente uma história real e que tudo aqui tem como base as gravações feitas pela própria família Lutz. Quem é a família Lutz? Ela é composta pelo George, de 28 anos na época, a Caitlin, de 30 anos, e seus 3 filhos do primeiro casamento. Porém, era uma família onde o George e todos estavam muito bem, tanto que ele considerava pai dos próprios filhos. Até então, a família se relacionava extremamente bem. E eles precisavam de uma casa que servisse como moradia e também sede da empresa do George. Eles procuraram por mais de 50 casas e não estavam achando. O orçamento deles era de 30 a 50 mil. Até que eles se depararam com uma corretora e ela falou: eu tenho a casa perfeita para vocês. Eles viram que a casa devia ser muito cara e ela falou que não, que era 80 mil dólares. E eles estranharam, falou: não, essa casa deve estar cheia de estragado, deve estar velha, deve ter que fazer muito conserto. Mas não, a casa estava impecável, era uma região luxuosa, linda, sem defeitos, até que a corretora contou a trágica história que aconteceu lá. Ela falou assim, que lá o filho mais velho do DeFeo, que assim fala, matou a família inteira. Aí eles descobriram então o motivo da casa estar sendo com um valor tão baixo assim. Mas mesmo assim, isso não os incomodaram e compraram a casa. Isso tudo aconteceu, gente, no ano de 1975. Então, em 18 de dezembro de 1975, a família se mudou. E a primeira coisa que eles fizeram foi pedir para um amigo padre de benzer a casa. Acontece que quando ele estava no quarto de costura, ele sentiu uma presença atrás dele que falou: saia daqui. E ele ficou com um pressentimento muito ruim. O padre ficou tão incomodado com aquela situação que ele avisou para a família: não entre naquele quarto, que eu não senti muito bem e tudo mais. Só que o George ignorou e também a ligação era cortada. Contando essa história aqui, eu tenho que falar em 2 partes, porque teve a vida paralela do padre e também da família. O padre, desde que ele entrou na casa, ele começou a adoecer. Ele pegava uma gripe atrás da outra. Começou a ter ferimentos na mão e também nas costas da mão. Parecia estigmas, que começou a ter muito pústula e começava a abrir, começava a sair sangue. Ele não parava de ter febre, a gripe dele nunca sarava. Só que no momento que ele pensava que ia desistir da família Lutz, que ia tentar não mais ligar para eles, porque toda vez que ele tentava ligar, não conseguia, a ligação era cortada. Quando ele parava, então, de pensar na família, ele sarava. Mas na hora que ele começava a se preocupar com a família, o que ia acontecer com ele? Ele ficava doente outra vez. No fim, já contando essa parte aqui do padre, o padre ele acabou se mudando da região, indo para outro lugar, viu que estava mexendo com forças extremamente negativas e que toda vez que ele tentava ajudar a família, ele ficava muito doente, então ele estava correndo risco de vida. Os padres, colegas dele, que ele pediu para auxiliar, para alguém ajudar a família, talvez até um exorcismo, o encarava como se fosse um louco. Então, de certa forma, infelizmente, ele não pôde ajudar a família Lutz, somente os alertou daquela casa, falou em um determinado momento: saia daqui. Porém, não teve muita influência, porque a família acabou agindo conforme eles quiseram. Mas então, o que aconteceu com a família? Desde o primeiro momento que eles entraram lá, eles não tiveram um dia de paz. Acontecia uma coisa estranha atrás da outra. Eles no início ignoravam, porque pensavam que era ou coisa da cabeça, ou gente que vinha de fora para destruir a casa, depredar. Mas chegou um momento que eles viram que não era muito normal. Quais eram os acontecimentos? Primeiro, vamos falar do cachorro. O cachorro, ele chamava Harry, e era um cachorro bastante atento, que latia com tudo. O cachorro, gente, só fazia dormir. Ele não latia, ele só dormia. Chegou um momento que eles levaram ele no veterinário e ele simplesmente estava gozando de boa saúde. Eles tinham 3 filhos.
o Danny e o Chris. Os dois viviam em paz. Chegou na casa, o comportamento dos dois mudou totalmente. Eles toda hora ficavam brigando, ficavam desafiando a mãe e o pai. Mudou totalmente o comportamento deles. E foi a mesma coisa com a Caitlyn. A Caitlyn também mudou o comportamento, chegou a bater nos meninos, que era uma coisa que ela não fazia. Brigava direto com o George, ficava nervosa, não dormia direito. A Missy, que é a menininha mais nova, a caçula da família, com 5 anos de idade, o comportamento dela simplesmente mudou um pouco pelo simples fato que ela arranjou um amiguinho imaginário, um porco grande, segundo ela. E esse porco falava pra ela que ele era um anjo. Mas todo mundo ignorava porque toda criança tem seu amigo imaginário. A mudança de comportamento com o George foi o pior de todos, porque ele acordava toda noite às 3h15 da manhã. Tinha um impulso horroroso de ir na casa dos barcos, porque ele tinha que ir lá ficar olhando pro nada. Ele simplesmente ficava olhando pro nada. Ele sentia frio. Olhava a caldeira, estava funcionando. Olhava o termostato, estava alta a temperatura. E ficava queimando o tempo todo lenha na lareira. Ele não trabalhava, não tomava banho e não fazia a barba. Pra vocês verem, ele fez isso do dia 18 de dezembro, o dia da mudança, até dia 26 de dezembro, que foi o dia do casamento do irmão da Caitlyn. Ele ficou esse tempo todo sem tomar banho. E esse tempo todo também sem trabalhar. E quais os barulhos que eles encontraram lá? E com o que eles depararam lá? Barulho. Era barulho na frente, era barulho nas paredes, no teto. O George começou a escutar barulhos, tipo de banda, lá na sala, no primeiro andar. Tanto que uma vez ele desceu na sala e os móveis estavam sendo afastados. A Caitlyn, ela começou a ter pesadelos, que ela tinha levado um tiro na cabeça, que ela tinha um amante. E quando eles foram descobrir, isso tudo era referido aos assassinatos. Cheiros extremamente estranhos. Era às vezes um cheiro adocicado de um perfume barato que fazia eles vomitarem. Era às vezes um cheiro muito forte do banheiro, tanto que uma vez, os 3 banheiros, os vasos sanitários estavam pretos. Uma nódoa, uma sujeira tão grande que ela não conseguiu tirar tudo de uma vez. Mas ela ignorou porque ela pensou que era óleo no encanamento. Um cômodo era mais frio que o outro. Chegava um momento que as portas eram destruídas. Ele acordava com um barulho e encontrava a porta da frente, uma porta de madeira de 100 quilos, escancarada apenas por uma travinha, e que toda a maçaneta tinha sido destruída. E uma das coisas mais estranhas que eles encontraram foi um quarto secreto. A Caitlyn estava arrumando as prateleiras e a parede era de compensado. E como ela colocou muita vasilha, as prateleiras caíram. E aí deu pra ver que tinha algo de trás desse parede de compensado. E era um quartinho pequeno, de 1,20 por 1,50, todo pintado de vermelho. O George e a Kate viu que não estava muito certa a casa e tentaram entrar em contato de novo com o padre para ver se conseguia benzer a casa novamente e parar toda aquela série de estranhos acontecimentos. Muitas vezes não dava para atender o telefone, porque acontecia um ruído, então não conseguia conversar com o padre. Outras vezes a ligação nem era feita. E quando foi feita a ligação, o padre falou também que não ia mais lá não, que era para eles tomarem cuidado com aquele quartinho. E mais lá na frente falou, vai embora dessa casa. Só que o George não falava que não ia embora, porque ele tinha colocado toda a sua vida naquela casa, todo o seu investimento. Eles não tinham como sair daquele lugar. A Caitlyn também já estava com medo, mas também como é que ele ia abandonar o marido e toda a família? E confirmando as suspeitas do padre, o quartinho de costura era o que mais acontecia coisa estranha. Pra vocês terem noção, chegou uma hora que ninguém mais entrava nesse quartinho. Ele estava muitas vezes gelado. A janela uma hora fechou de uma vez nos dedos do filho, que eles precisaram correndo pro hospital, mas ainda bem que não quebrou o dedo. E chegou um certo momento que enchia de mosca. Isso foi várias e várias vezes que enchia de mosca. E detalhe, era inverno. Não tem mosca no inverno. Não tem como as formigas sobreviverem naquele frio. Mas o George ia lá, limpava, matava e a vida seguia. É o que aconteceu. O George já não dormia muito bem porque 3h15, que foi a hora dos assassinatos, ele acordava e tinha que ir lá naquela casa de barcos. Ele começou a mudar um pouquinho aquela rotina, porque antes ele ficava só em frente da lareira, só olhando pro nada.
Mas aí, apesar de ele estar sentindo frio e sempre arrumando a lenha, ele começou a fazer pesquisa, porque ele queria de qualquer jeito ficar lá naquela casa. Ele começou a olhar no museu e na sociedade histórica a história sobre a casa. E ele descobriu que lá era um terreno onde os índios colocavam as pessoas que eram doentes mentais, problemáticas, e deixava ficar lá perto daquele rio até a morte. E eles consideravam também, os índios, que lá era um terreno amaldiçoado, que eles tinham enterrado demônio de cabeça para baixo e que eles deveriam ficar presos o resto da vida lá, assombrando, tanto que aquele lugar não deveria nem enterrar um de seus parentes. Então não era um cemitério indígena que tinham lá, e sim um local totalmente amaldiçoado. Porém, o George não acreditou nessa história, mas ele acreditou sim que tinha uma entidade lá naquela casa. E aí o que ele fez? Ele foi na biblioteca e buscou, gente, não foi matar a Ouija não. Ele buscou 2 livros de bruxaria e um de demonologista. Só sei que quando ele começava a falar um pouquinho desse livro, e o padre, quando entrou em contato com ele, falou para ele não mexer mais nesse livro, a casa, ela respondia de uma forma bem pior. Pra vocês terem noção, uma hora o George e a Kate falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mesmo exorcizar essa casa, vamos pegar um terço e vamos rezar em todos os cômodos. E a casa revidava de uma maneira muito pior. E como é que a casa fazia então? O George estava dormindo muito mal, lógico. Ele acordava, todas as janelas dos quartos dos filhos estavam abertas naquele inverno. As crianças estavam quase morrendo de frio. E no final, as crianças então dormiam tudo no quarto da mãe. E eles dormiam, a mãe e o pai, na poltrona. Por quê? Eles tentavam rezar outra vez, ou ele mesmo uma hora ficou tão nervoso que ele começava a gritar com aqueles demônios falando assim, sai daqui, vai embora, essa casa aqui é minha, que de repente todas as janelas se destruíram, quebrou todos os vidros da janela. A porta da frente também se escancarou e quebrou, e era uma porta de madeira, como eu falei pra vocês, pesadíssima. Tinha patinhas, marcas de patas também na neve, e que não era de pessoa, era de animal. O George também viu, mas ele não contou isso pra Caitlin tão cedo, que estava observando o quarto da filha dele e viu 2 olhos vermelhos, e quando ele chegou no quarto, a cadeira de balanço da menina estava balançando, e todo mundo, de uma hora pra outra, começou a dormir de barriga pra baixo, igual encontrado os corpos da família DeFeo. A Caitlin, ela começou a ter muito pesadelo, como eu já disse pra vocês. O George, ele só não dormia direito, mas ele começou a ter a sensação também que vários sonhos dele não estavam sonhando, estava acontecendo de verdade, era real. Pra vocês terem noção, a Caitlin ficou com medo de um leão. Falou que uma estátua de leão que ela tinha dado de aniversário pra ele estava se movendo sozinha. Ela foi e guardou no quartinho de costura e ninguém mais entrava nesse quartinho de costura. De repente, o George estava descendo as escadas e tropeçou nesse leão, caiu. E quando a Caitlin foi cuidar do George, tinha marcas de mordida no tornozelo inchado dele. A Caitlin sentia gente abraçando ela e apertando ela, tentando se desviar. A filha dela tava com umas conversas mais estranhas do mundo, falando que tinha um amiguinho porco, que era um anjo, e que aí ficava mandando recado pro pai e pra mãe dela. Nas eventualidades em que o George conseguia entrar em contato com o padre, ele falou que ia chamar um parapsicólogo para dar uma organizada na casa, ver o que estava acontecendo, fazer uma verdadeira busca, uma pesquisa para saber se aquilo que eles estavam desconfiando era de verdade. E essa pessoa nunca chegava lá, ficava doente, acontecia diversas coisas para ela não poder chegar lá. Tinha a vidente, que era namorada de um colega dele de trabalho. Ela foi lá e falou que não se sentia bem, que não ia voltar lá de novo, que tinha energias extremamente negativas. Começou, gente, a sair uma gosma verde do quarto de costura da fechadura, porque como não tinha mais fechadura, que quebrou do nada, naquele buraquinho começou a sair tanta gosma verde que escorria pela escada. E tinha cheiro ruim. Tinha cheiro ruim, tinha cheiro de perfume barato, tinha cheiro de fezes que fazia eles vomitarem. O cachorro só sabia dormir, teve vezes que o cachorro também só sabia latir. E chegou um dia que a Caitlin ficou extremamente assustada. A filha dela falou assim que esse amigo dela, imaginário, que era um porquinho, falou que ela ia ficar para sempre naquela casa, que os dois iam brincar para sempre. Ah, e tem outra coisa também. Um dia a cunhada dela foi dormir na casa e ela viu uma criancinha no pé da cama.
Depois que a Missy falou isso pra mãe, a mãe viu na hora que estavam sofrendo um sério perigo de vida. Só que aí ela falou, George, vou embora que eu não quero ficar mais aqui nem um minuto. E aí o que aconteceu? O carro não pegava. E chegou na mesma hora o vidraceiro, porque lembra que eu falei que tinha quebrado todas as janelas e tudo? Eu só sei que toda vez que eles tentavam ir embora, acontecia alguma coisa. Ou chovia muito forte, ou a caminhonete não pegava. Em uma dessas noites, o George acordou toda a família gritando, falando que estavam partindo ele no meio. E ele começou a brigar e falou, não é sonho, é verdade. Inclusive eu olhei pro teto e vi também uma sombra querendo pegar o Chris, um dos filhos. E não sei se é o Chris ou o Danny, mas eu só sei que esse filho chegou e falou assim, mãe, não tava sonhando mesmo não, porque eu fui uma hora lá em cima, só que eu não tava no meu quarto, eu fui no banheiro, porque o banheiro aqui de baixo tava fechado. E aí eu olhei pra baixo e eu vi meu pai. A última noite que eles ficaram lá foi o pior dia da vida do George. Por quê? Todos dormiam profundamente, ninguém via nada. O George acordou, tinha aparecido uma banda tocando lá no fundo, uma banda marcial. Escutava vozes de gente, muitas pessoas conversando na casa, as pessoas subindo e descendo da escada, barulhos. Ele pensava que ia ficar louco. As portas todas começaram a abrir e fechar, batendo de uma forma estrondosa. As gavetas do quarto começaram a abrir e fechar. Ele tentava levantar seu corpo e não conseguia. Até que uma hora seus filhos começaram a sacudir ele, porque ele já tinha desmaiado. E falaram, pai, tem um bicho sem rosto que tá tentando pegar a gente. Com muito esforço ele conseguiu levantar e falou, vamos embora agora. Nisso, a mulher dele, a filha, não acordava de jeito nenhum, deu a menorzinha para um dos filhos levarem pra caminhonete, pegou a mulher no colo dormindo e foram pro caminhonete. E graças a Deus a caminhonete pegou e nunca mais eles voltaram pra casa. Ah, e eu não posso esquecer de contar pra vocês. Um dia a Cat acordou toda queimada, todo seu peito assim queimada, essa parte do tronco toda queimada, e se você encostasse o dedo, queimava também. Ela não sentia muita dor, ela falava assim que só de encostar que doía, mas tirando isso não doía não. E aí isso desaparecia de uma hora para outra. Assim, com apenas 28 dias, toda a família foi embora, não querendo nem olhar para trás da casa que tinha investido todo o seu dinheiro. Gente, deixaram tudo para trás, deixaram todos os móveis e todas as roupas, saíram apenas com a roupa do corpo. E o que aconteceu com a casa? Eles devolveram a casa para o banco, mas o George Lutz, ele ficava intrigado, queria saber o que aconteceu e por que eles. Então ele deu permissão para várias pessoas, espiritualistas, para psicólogos, investigadores, jornalistas e também o Ed e a Lorraine Warren para entrar na casa e descobrir o que tinha acontecido. E segundo uma sessão que eles fizeram 2 vezes, uma meia-noite e a outra 3h15, se eu não me engano, eles descobriram que realmente existia uma entidade maligna inumana naquela casa. Então eles concluíram que a família Lutz não era uma fraude, que tudo aquilo realmente aconteceu. Fica aí pra gente acreditar se a história é verdade ou não, se é uma grande fraude ou não. Mas eu vou fazer um outro vídeo onde contesta todos os fatos dele e a gente vai discutir nesse vídeo se eles é uma história verdadeira ou é uma fraude ou uma forma de ganhar dinheiro e fama. Só sei que a casa passou já por diversos compradores, inclusive tá à venda outra vez, tá até na internet, dá pra você ver, ela tá custando mais de $1 milhão. Hoje eles modificaram um pouco a casa, vocês podem ver pela foto, a janela não é a mesma, a cor da parede também não é a mesma. Eles fizeram isso tudo como uma forma de evitar os curiosos e também os caçadores de fantasmas. Até o número da casa eles mudaram de 112 para 108, mas não adianta, lógico que a gente acaba sabendo de tudo. Se eu pudesse, eu ia lá tirar uma foto na porta mesmo. Os moradores, todos aqueles que moraram depois, falou que foi extremamente pacífico, que nunca aconteceu nada, nunca aconteceu de estranho. Somente um próximo morador depois deles, que mudaram depois de 2 anos, porque falou que não aguentava o inferno que era morar na casa por causa dos curiosos. E diante de tantos relatos dos novos moradores, o que a gente começa a pensar? É fraude. Mas fiquem tranquilos que a gente vai desvendar esse mistério no próximo vídeo. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Um grande abraço e até mais.